Ah, tudo pode conspirar contra você agora. Exatamente. Paula parece que está em outro planeta, Paula. Você está em que mundo? Eu? Deu No uma frio, esfriadona aqui. Caramba! Frio. Não, esfriou hoje loucamente e parece que amanhã vai estar 30 e tanto, tipo praia, vir Ah, pra praia. meu Deus. É. Lá mas fora aqui tá caiu. sol e tá quente, mas dentro de casa tá bem gelado. Mas aqui ontem caiu 15 graus de uma vez, né? É, então, aqui também acordou gelado, assim, gelado, e a previsão é amanhã e o fim de semana ser de praia, verão, assim, já. Que Loucura, né? loucura. Hum. Aqui no Rio também caiu bem a temperatura. Quer Muito dizer, eu é. não estou no Rio, mas eu estou na Serra, mas aqui também está frio. Mas no Rio, agora eu falei ainda agora com meu irmão que mora em Garopaba e lá ele estava com 6 graus. Seis. Caramba. É. É, E é despencou a praia, né? temperatura. Ele estava Ah. com bastante frio lá. Gente, eu acho que a gente pode, né, não começar, porque já demos uma tolerânciazinha, né, não? Pode ser. Tem que comandar. Começamos, então? Sim, vamos. Boa tarde a todas. Sejam bem-vindas ao nosso encontro dos Diálogos Formativos. Hoje a nossa convidada é a Denise Passos, que é fundadora e coordenadora dos Diálogos Formativos, diretora da Universidade da Fácia. Travou para mim. Para vocês travaram? Não, Para Não? Então eu não. vou começar de novo, porque travou aqui, ficou tudo congelado. Bom, boa tarde a todas e todas, bem-vindas ao encontro formativo desse mês. Hoje a nossa convidada é a Denise Passos, fundadora e coordenadora dos Diálogos Formativos, diretora da Universidade da Fácia, membro da equipe profissional e do grupo profissional dos estudos avançados do Centro de Psicologia Formativa do Brasil, professora no curso de Psicologia e Anatomia do Sensível do módulo de formação do Body Mind Movement do Brasil. Ela coordena e desenvolve grupos na abordagem psicossocial. Hoje ela vai apresentar para a gente o trabalho formativo na longevidade. É com você, Denise. Obrigada, Obrigada. obrigada, querida. Bom, pessoal, eu preparei hoje uns slides só para dirigir a minha conversa com vocês, mas a intenção mesmo é só disparar a conversa e a gente papear um pouco. O que eu vou trazer para vocês hoje é como eu fui convidada a fazer parte de um projeto, eu vou nomear ele para vocês daqui a pouquinho, é um projeto da Universidade da Fácia com o Libertas, a comunidade Libertas de Recife, que é latino-americana. Ela está não só em Recife, ela está no Brasil e na América Latina, num projeto de psicoterapia corporal, e eles trabalham com a abordagem de análise bioenergética, né? Essa é a base metodológica do Libertas. E a Universidade da Fácia, na Universidade da Fácia eu tenho uma parceria com o Johannes, mas a liderança pedagógica é dele, que tem essa visão, né, sobre a questão do movimento, da postura, da organização de movimento, tendo como foco, tendo como olhar a organização do tecido conjuntivo. Isso quer dizer que são os estudos recentes, né, que trouxeram a fáscia para o tecido conjuntivo, lê-se fáscia, né? Nem todo mundo está tão inteirado disso, mas trouxe para o centro da questão do movimento a maleabilidade, a elasticidade como um retorno estrutural do corpo. Então, abriu-se muito, né, nos últimos, desde 2007, os conhecimentos sobre
essa organização do corpo nessa composição desse revestimento que é o tecido conjuntivo. Por que eu estou falando isso para vocês? Porque eu fui convidada a fazer parte dessas duas conversas, né? Então, eles iam falar, eles fizeram um programa, um projeto para falar de envelhecimento, alongamento da vida, que foi chamado de envelhecer pulsante, né? Essa ideia da pulsação, da organização da intercontração e a expansão, e esse alongamento da vida. Então, o que eu vou contar para vocês é como eu organizei a minha visão, o que a gente vem estudando sobre a psicologia formativa, né, sobre a prática formativa, para conversar nessa formação que foi dado ano passado, desculpa, foi dado no começo desse ano passado, começo desse ano, e vai ter uma continuidade, é um projeto de continuidade. Então, eu vou contar para vocês o que eu selecionei para entrar, de assunto, para conversar com esses assuntos, e como eu fui conversando isso, né? Como eu estou conversando isso. Para a gente abrir a nossa conversa aqui, trazer para a comunidade essa conversa, né, da psicologia formativa em outras abordagens, além de serem outras abordagens, que foco que eu escolhi para conversar, tá bom? Leila, você me autorizou aqui? Sim, já tá autorizado. Tá, deixa eu só abrir aqui. Eu só vou pôr em tela grande já. Bom. Volta aqui. Então, vamos lá, gente. Separei para a gente falar hoje, eu estou chamando de o trabalho formativo na longevidade. Quer dizer, eu não estou chamando de envelhecimento, não estou chamando de ou terceira idade, já está bem fora do contexto, mas só para situar vocês essa ideia do prolongamento da vida, né? Esse conceito, essa experiência da vida se fazendo em formas da sua concepção até a sua morte. É com isso que a gente vai estar conversando com um tempo desse tempo formativo, que é esse tempo estendido, né? Deixa eu só por aqui, senão não dá. Então, como eu ando poética ainda, escrevi para nós hoje. Me preparei para estar aqui, e muitos tempos de mim chegaram. Uma onda constante chamou para surfar sua crista. Perguntei se podia manter viva a experiência de contar com minha continuidade. A resposta veio rápida, direto do meu otimismo. Depois me acomodei no tempo mais longo da ação, completar. Uma experiência suave me chamou a receber uma certa onda suave e criativa de formar. E aprendi mais um pouco sobre mim, neste meu alongar, nesse meu estender. Um pouquinho de mim para vocês. Então, o que eu estava contando para vocês, Universidade da Fácia, o foco do Johannes, junto com o trabalho do Jaime e da Grace, né, que são os coordenadores, os professores, líderes, né, do Libertas. Todos nós acima de 60 anos, né? Esse é um grupo de profissionais que estão no seu tempo também mais alongado da vida, né? Então, só para vocês terem uma noção de quem são essas pessoas que estão pensando esse projeto. Então, Johannes, o que eu recortei, eu nem sei se eles aprovariam isso, hein? Esse aqui é o meu olhar sobre eles, até nem compartilhei isso ainda com eles, depois vou dividir isso com eles. Mas como eles chegam em mim, né? O trabalho do Johannes chega em mim como organização das posturas para nós aqui do formativo, né? O que eu uso? Quando eu olho o trabalho do Johannes, o que me toca? O que me move, né? Eu fico atenta quando ele trabalha a organização das posturas em movimento, porque o Johannes trabalha o tempo todo na organização das posturas, do movimento, trabalhando entre o tônus, né? A organização da estabilidade, da força, do tônus e a maleabilidade, que estão todas as respostas do tecido conjuntivo. Ele trabalha sempre nessa conversa da relação músculo-cérebro, nessa cadência de movimentos. Ele trabalha muito entre a percepção, organização do movimento, organização da postura. Isso vai gerando uma cadência. Quando a gente dá aula juntos nesse projeto, ele realmente trabalha com as pessoas, organizando o movimento, organizando as posturas, organizando essa conversa, né, entre o cérebro e o músculo, a partir dessa qualidade de organização de movimento.
Então, ele usa muitas relações entre tensão, intensidade, volume e frequência. Não é só Johannes que usa isso, né, gente? Eu estou falando o que eu recorto do trabalho dele quando eu vou entrar. Eu estou muito atenta quando ele está trabalhando para eu chamar essas coisas que as pessoas trabalharam com ele, né? Então, elas trabalharam organização da postura, forma, intensidade, variação, como elas se organizam no espaço, como elas se percebem na organização, fazem diferenciações entre muitas partes, muitos planos de espaço e uma certa cadência, um ritmo, uma frequência. O Jaime e a Grace, como eles são analistas bioenergéticos, eles trabalham dentro de um conceito distinto do nosso, que eles trabalham na quebra de padrões estratificados. Eles trabalham no sentido de mover o corpo na sua expansão, desorganizando, né, desfazendo padrões congelados ou padrões estratificados. Então, eles vão trabalhar muito com fluxo e expressão. Os assuntos da bioenergética trazem muito movimento, muito fluxo e expressão no corpo, né? Então, eles trabalham com esses padrões de organização. Aí eu vou chegar, né? E nós vamos um dá aula, outro dá aula juntos, né? No mesmo encontro, um entra, depois outro entra, não é aula de um depois do outro. São aulas divididas, mas nas sequências, né? A gente se soma. Então, eu estou muito atenta ao trabalho deles para poder entrar. Eu sempre brinco que é como se eu estivesse pulando corda, né? Eles vão... Qual é a minha vez de entrar na cadência do pular corda, né? Onde é que eu vou entrar? Aí eu vou contar para vocês aonde eu entro, né? Aí eu vou trazer quem me ajuda a entrar de cara, né? Então, ele diz assim, e eu trouxe ele para eles também, né? Eu vivo cada dia como sendo o primeiro dia, como imagens míticas de serpentes aladas se erguendo no espaço. Aprendi a surfar minhas próprias ondas pulsantes, ondulantes migrações do tecido vivo, elásticas marés de formas sempre mudando, cantarolando, assobiando, falando e cantando, uma antecipada formação de futuro. Então, eu vou dizer para eles, eu vou falar com vocês a partir da vida do corpo, a partir de uma experiência mítica do corpo, a partir da experiência viva desse corpo, né? É isso que eu vou falar do alongar para vocês. Então, eu vou estar outra máxima que eu vou estar levando é que a sociedade não sabe ao certo te dizer ao certo como é ser uma pessoa mais velha. Então, eu vou abrir esse tema, né? Eu entro abrindo isso. A partir do que vocês experienciaram de movimento, a partir do que vocês estão desorganizando aí nas suas respostas de expansão, que vocês estão movendo a sua estrutura, quem são vocês hoje e em que direção estão indo? Então, a sociedade não nos contou sobre alongar a vida, né? Nós temos poucas referências sobre o alongamento da vida, porque estamos construindo, inclusive, essa experiência, né? Da nossa vida mais alongada. E aí eu usei essa expressão do Machado de Assis, que diz, os adjetivos... Deixa eu só tirar daqui, não, os adjetivos passam e os substantivos ficam, né? Então, envelhecer não é uma qualidade, no sentido, não é uma qualificação, mas é uma experiência. É disso que eu vou estar falando com eles, né? Ou que eu fui trazendo para esse projeto, né? Então, o envelhecer como um processo de aprendizagem, não como um processo de perder algo. Então, o que a gente vai ouvindo durante o trabalho? Porque ele está direcionado a todas as idades, mas tem muitas pessoas mais velhas que participaram das oficinas. Então, foram oficinas, né, que nós fomos fazendo. E a primeira coisa que é, ai, meu cabelo que ficou branco, eu perdi tônus, eu perco energia, eu não tenho mais um lugar, eu perco a força, eu me sinto fora, eu perco um lugar no mundo, eu perco qualidade do meu corpo. E tudo, muitas coisas são concretas na nossa vida, né? O nosso tônus vai mudar, a nossa estrutura vai mudar, mas como que eu vou viver as mudanças da minha própria estrutura? Então, uma questão que eu penso no alongamento da vida, estudando bastante a proposta do Kerman, ou nós aqui estudando juntos, né, dentro da formativa, é que essa experiência de viver fora da vida do corpo nos gera experiência de perda,
né? Porque vamos ficando vitimizados do nosso processo. Se nós podemos viver corporificadamente todas as etapas das nossas vidas, o alongamento, ou a etapa que a gente vai chamar esse tempo mais velho da nossa estrutura, é um novo tempo da nossa estrutura, né? É um novo tempo da nossa forma somática. Ele tem uma outra atividade metabólica, ele tem uma outra estrutura tônica, que modifica qualidades tônicas anteriores, porém, traz outras qualidades de experiência. Com menos tônus, ou trabalhando o meu tônus com mais organização, eu também recebo uma qualidade de maleabilidade que talvez eu não conhecesse, né? Então, tudo isso está em processo, e eu posso me descobrir sem ser poliana, né? Sem dizer que o mundo é maravilhoso porque estamos no alongamento, tem questões, tem desafios bastante difíceis, mas se eu vou surfando o meu processo, eu vou me apoderando dele, né? Então, eu continuo adulta no meu processo, né? Então, eu vou dizer assim, uma das questões é o que eu entendo sobre envelhecer, né? Qual é a minha crença? Envelhecer é murchar, envelhecer, as coisas que a gente ouve, né? E que a gente mesmo já aprendeu e que a gente fala, pode falar também. Envelhecer é murchar, envelhecer é perder lugar, envelhecer é se enfeiar, envelhecer é não ter tesão, é não ter vontade de transar, é não ter prazer, é começar a ficar retraído, é ter muitas dores, é ter muitos medos de quebrar, medo de se movimentar. Então, tem muitas experiências na nossa experiência de alongar o nosso tempo que trazem uma ideia do velho, né? Daquilo que está perdendo um lugar. Quando a gente começa a pensar no alongamento, um dos elementos que eu trabalhei bastante com eles foi o mito e o corpo e as minhas crenças, né? Quem sou eu envelhecendo? Que tipo constitucional é o meu? Eu sou um meso, um ecto ou um endo envelhecendo, né? A minha estrutura herdada é uma estrutura mais tônica, menos tônica, mais maleável? E quais são os desafios da minha própria estrutura e quais as crenças que eu tenho sobre esse processo do meu alongamento? O que eu recebi da minha família, né, de herança sobre alongar a vida, crenças, entendimentos, quanto eu convivi com o alongamento e como eu convivo com o meu próprio, né? Então, essas perguntas, como você conta a si mesmo, o seu processo de alongar a vida e o que você recebeu de seus antepassados, né? Sobre o alongamento da vida, com o que você está lidando aí, o que você tem na sua bagagem, né? O que você está trazendo. E lembrando que a vida do corpo é a fonte dos mitos, né? Então, eu posso revisitar essa minha estrutura e formar o meu mito pessoal, né? Como eu quero guiar o meu alongamento, como eu quero guiar a minha vida. Isso eu não vou fazer só depois dos 60 ou dos 50 e poucos, mas eu vou fazendo isso a minha vida toda, né? Quando que eu começo a falar do meu alongamento? Sempre, né? É uma aprendizagem sobre falar do meu alongamento de vida, sobre viver uma vida a partir da sua continuidade, né? A corporificação da nossa continuidade. Então, é um desafio estar no mundo com essa nova forma, né? Quando a gente tinha 5, 6 anos, foi um desafio estar no mundo com essa nova forma, mas tinha todo um, se possível, né? Nós tínhamos os apoios, né, das nossas pessoas, dos adultos formados, ajudando a gente a seguir no processo de formar. Agora a gente começa depois dos 60, 60 e poucos anos, e lá na frente, depois dos 70, aos 80, a gente começa a precisar dar suporte, né, a nós mesmos e conversar com os nossos e com as comunidades, e com a nossa família, e com os nossos colegas, e com os nossos pares, sobre os nossos cuidados, né, os nossos suportes no nosso desenvolvimento de alongamento. Nós não vamos fazer isso sozinhos, mas o que é meu, né? O que eu vivo, como eu chamo os meus cuidados e que parcerias eu vou fazendo no meu processo de continuidade. Então, nessa hora, nós ficamos diante de o que está se formando em nós e como nós vivemos as mudanças. Eu vejo que é muito importante para todos nós esse trabalho que a gente faz com a gente, né, sobre como a gente faz as transições somáticas, que seja dos 20 aos 30, pegando as décadas só para ter uma base, dos 30 aos 40, dos 40 aos 50, porque a forma como nós fazemos as transições vão falar
se nós vamos estar vivendo esse alongamento pelas perdas ou pelos desafios, né? Se nós vamos ficar vitimizados das nossas respostas biológicas, estruturais, ou se nós vamos responder a isso com possibilidades criativas, com outras possibilidades sobre nós, conhecendo a nossa forma e nos desafiando, né? Trazendo outras possibilidades para nós. Essa é uma grande pergunta, né? Então, o adulto mais velho tem a ver com estar no tempo, né? A gente está sempre vivendo a experiência do tempo, da intensidade e da duração. Então, essa experiência nesse tempo é uma possibilidade de a gente se pesquisar, da gente se investigar. Eu acho que o processo formativo, a prática formativa que a gente vai desenvolvendo, no alongamento, quando a gente chega numa idade mais madura, ela nos é uma ferramenta muito esperançosa, muito competente, para nos ajudar a nos reconhecer, né? Ajudar a gente a poder, além de nos conhecer melhor, nos reconhecer, influenciar e receber as nossas respostas, que não estão lá, né? A gente até ontem, né? A gente tem mudanças de ritmos que parecem pequenas, mas são muito fundamentais na nossa estrutura. Partilhando com vocês, por exemplo, eu tenho uma forma muito tônica, né? Eu tenho uma experiência de ter muito tônus. Eu fui uma atleta de infância, então eu tenho um corpo atlético. E eu brinco com ele, eu uso ele muito, né? Então eu jogo tênis. Aí esses dias eu fui jogar tênis num dos torneios aí que eu entro de brincadeira, e agora eu estou levando o whey protein, porque se eu não tomar, eu jogo 3 partidas direto. Se eu não tomar whey protein, assim, tem meia hora de intervalo entre uma e outra, eu não consigo jogar, minha energia vai indo embora, minha vitalidade, eu nunca precisei tomar, né? Então eu entrei na quadra e as meninas, né? Porque eu jogo a minha categoria é dos 40 aos 80, então tem todas as idades. Então eu estava jogando nós estávamos em 4, que é sorteado, e elas tinham 45, 46, 43, e aí elas falaram, Denise, está tomando proteína? Eu falei, depois dos 60, meninas, é proteína para aguentar fazer as 3 partidas. E eu nunca nem senti essa necessidade. Agora eu tenho que lembrar, eu tenho que levar, eu como banana entre um intervalo e outro, coisas que eu não lembrava. Para mim nem existiam, né? Eu até comia porque falavam que era bom, mas eu não tinha isso como necessidade. Hoje eu tenho, né? Isso faz com que eu também reconheça um outro ritmo em mim, mesmo eu que tenho um ritmo muito marcado, né? Então, isso é importante a gente entender que realmente nós vamos lidando com essas mudanças, né? Então, esse tempo que não está programado na maioria das sociedades, que a maioria das sociedades não conversa, nós também estamos abrindo para conversar, né? Não como uma coisa de proteção, eu penso, vou falar para vocês o meu partilhamento, né? Não uma coisa de vamos proteger o alongamento da vida, mas vamos entender que alongamento da vida é esse, que vida é essa que está se alongando e que necessidades são essas que estão se fazendo, né? Em nós, para a gente poder também partilhar e provocar no outro, né? Então, eu peguei uma imagem minha que vocês já conhecem, que é essa imagem que o Kellyman cita do Rembrandt no Transições Somáticas, né? No Realidade Somática, mas que, para a gente ver, né, que nos autorretratos deles, a gente tem o long body, né, um corpo que vai se fazendo ao longo do tempo, mas a gente tem essas mudanças, né, entre tônus, superfície, arredondamento, revelando uma outra pulsação que vai se organizando ao longo da vida, né? Então, eu também vou conversando lá no projeto com as pessoas sobre isso, né? Qual é o seu fotograma? Eu trabalhei com eles, pegar todas as fotos deles, mais ou menos como um Rembrandt, a gente fez um Rembrandt de cada um, e cada um foi pegando suas fotinhos, né, de várias idades, para olhar o que vem permanecendo em mim e o que vem mudando em mim, e como eu recebo essa informação, né? Essa ideia do envelhecimento como uma feiura, né? A gente fez um trabalho artístico dentro do nosso envelhecimento, né? Para reconhecer o que em nós vai se fazendo numa vida que vai se construindo, né? Então, esses eram os assuntos, inclusive dentro desse fotograma, né? O que a vida perpetua e se estende ao longo do tempo, como eu vivo o meu tempo presente, traz a possibilidade de estender para além das minhas respostas de hoje.
Então, a forma como eu me uso vai contar do meu alongamento da vida, né? Então, eu acho que é uma máxima, a Leila traz bastante isso na formação, eu trago bastante isso, quer dizer, como você está se usando, né? Essa é uma máxima formativa que parece uma coisa relativamente simples, mas é fundamental na nossa forma de estar no mundo e de viver, né? Ela não é nada simples. Como eu me uso diz respeito a me responsabilizar e me aproximar do meu próprio processo. Então, viver uma vida corporificada é uma liberdade, mas também é um fundamento, uma responsabilidade com o nosso prolongamento, né? E nessa relação que o corpo vai conversando consigo mesmo através das nossas imagens míticas também. Então, é importante nós construirmos uma trajetória para nós sobre o nosso alongamento. Quem seremos nós nos próximos 10 anos, nos próximos 5 anos, ou para quem está mais lá daqui 10, 20, né? E para quem está mais perto nos próximos 5, a cada 5, a cada 10. Qual é o meu ritmo que eu quero visitar? E quem é você não é uma idealização, é que ritmo de trabalho, que ritmo de organização, o que eu preciso mudar na minha agenda, o que eu preciso mudar nas minhas relações, na minha alimentação, no meu horário de acordar, nas minhas distâncias que eu percorro, para que eu possa garantir e dar suporte para a minha vitalidade, né? Não é descansar, né, gente? Eu venho de uma cidade operária que pensa a aposentadoria como um lugar de descanso. Eu não tenho um estudo sobre isso aqui, poderia até fazer, né? Quem sabe, né? Isilda, que está aqui pertinho também, um estudo nessas cidades de gente trabalhadora que chegou na aposentadoria, né? Todas as cidades têm, mas aqui é muito forte isso, a ideia da aposentadoria, acho que em alguns lugares também. Mas eu tenho um estudo da minha família, por exemplo, das pessoas perto de mim. Então, foram todos homens que morreram, a maioria aos 62, 63, 64. E eles se aposentaram com 50. Então, 45, 50, porque essa era a média, né, das metalúrgicas que você trabalha. Meu pai começou a trabalhar com 12 anos. Então, se trabalhou muito, né, dentro de um sistema insalubre, de muita exigência. E esses homens, a maioria dos homens, e as mulheres estão todas aí, mas os homens foram. Eles morreram cedo, né? Então, eles se aposentaram e viveram pouco tempo da sua aposentadoria. Então, não é uma ideia de que no alongamento da vida a gente vai parar e descansar. O alongamento da vida é viver uma vida que se alonga, né? Isso que eu acho que eu estou aprendendo isso, né, gente? Estou partilhando isso com vocês. Não é gastar tudo para descansar depois. É fazer descansar, fazer descansar, fazer descansar para alongar, né? Acho que essa é uma questão para a gente pensar juntos, né? E, nesse sentido, receber esses anseios, né? Receber isso que nos move, quem eu quero ser, o que eu quero produzir, o que eu quero para mim, né? Eu começo a me dizer num certo tempo meu, né? Tudo isso para manter a minha relação com a minha própria vitalidade, né? A nossa vitalidade depende de nós darmos suporte à nossa própria estrutura, né? A durabilidade da nossa forma depende da relação entre a superfície e a profundidade, entre a intensidade com a que a gente se usa, no nosso manejo, né? Depende bastante do nosso manejo. E a gente vai ter que se conhecer bastante, né? Para poder fazer isso. Então, comecei com ele, vou terminar com ele, né? Porque somos fãs, mas eu também sou. Então, a forma como damos sustentação à nossa excitação é que faz com que a nossa existência se estenda no tempo. Essa é uma frase como típica do Kahneman, sintética, que tem milhões de coisas, milhões de sentidos. Vou fazer milhões de pessoa romântica e exagerada, mas tem muitos sentidos aqui, muitas possibilidades. Eu acho que essa é uma máxima formativa que eu quero dividir com vocês, tá bom? É isso, gente. Para a gente conversar. Muito obrigada, Denise. Bom, agora está aberta para questões, para o diálogo. Alguém quer começar? Consegui não falar muito, hein? Deu meia hora.
Deu meia hora. Você viu? Ó, Ficou dentro do tempo. dentro do tempo. Denise, eu lembrei quando você falou da cultura das cidades operárias, eu lembrei que quando eu morei nos Estados Unidos, a gente estava conversando com um cara que era um indígena, né? Um Native American lá. E aí ele disse assim, eu acho muito engraçado que o homem branco, ele falava assim, né? O homem branco tem a meta de trabalhar, trabalhar, trabalhar muito para depois, em algum momento, poder descansar, né? Mas nós aqui, os povos da terra, a gente trabalha um pouco a vida toda, né? A gente trabalha e descansa a vida toda, né? Então, é uma outra visão, não é? É um outro, mas, enfim, isso é uma cultura muito diferente, mas me faz pensar um pouco o nosso contexto, né? E o que é a organização, aí eu estou falando mais do macro, né? Uma organização social onde o ritmo de trabalho imposto às pessoas não é humano, né? Não é orgânico, não é de Sim. uma vida corporificada, né? Porque um dos nossos grandes desafios ao adquirirmos anos é justamente formarmos uma rotina respeitando a realidade biológica, né? Aprendendo a fazer isso, porque na nossa cultura isso não existe, nós somos uma minoria que nos pensamos assim, né? Então, quando você fala em alongar, dar sustentação à estrutura para poder dar sustentação à vitalidade, tem a ver com respeitar o ritmo de vida, né? Entender que nós somos corpos vivos e que temos limites, e que os limites mudam com a idade. Achei muito interessante você contar a história do whey protein, da banana, né? Porque o que eu vou precisando para sustentar aquilo que eu quero manter, né? Sem dúvida, isso é muito forte, né? E eu acho, sabe, quando eu vou trabalhando essa questão, né, eu fico também pensando assim, nós estamos fazendo isso da infância para frente, né? Então, por exemplo, as nossas crianças, elas estão em ritmos não orgânicos, não é isso? Elas têm uma agenda enorme, a gente vem conversando, às vezes a gente vem aqui na supervisão, sob muita pressão, sem tempo para elas. Então, é uma cadeia de uma proposta, né? Eu vi tem uma palestra, depois eu vou ver se eu localizo e vou compartilhar com vocês, da Marilena Chauí, que ela vai falando dessa ideologia neoliberal que faz a gente pensar que é a gente que pensa assim. E o Kahneman fala disso numa das entrevistas que ele diz: a sociedade contemporânea fala que o mais rápido você fazer bem, se você for eficiente, você não precisa estar todo o tempo com a criança, por exemplo. É só você fazer boas ações. Isso não é verdade, porque as coisas vão acontecendo no tempo e no processo. Então, essa proposta neoliberal que colocou a gente numa velocidade, quando a Leila traz a questão dos povos originais, que estão para fora dessa conversa, né? Então, eles vão fazer um tempo orgânico. Então, como é que a gente, que não é povo original, o nosso original está em outro lugar, como é que a gente influencia essa resposta que a gente recebe, né? Dessa sociedade que diz para a gente lá fora, né? Que nós temos que produzir, e se nós não produzirmos, nós estamos fora do sistema, e que um dia a gente vai ser premiado com o descanso, e aí vira descanso eterno, né? Que eu vi isso acontecer com meu pai, porque virou um descanso eterno, né? As pessoas morreram. Então, como que a gente vai influenciar isso, né? Os nossos filhos, com a gente, um lugar para nós, né? É um desafio grande. Nós somos empurrados à velocidade, né? À pressão. Então, Na verdade, o desafio de formar um outro tipo de sociedade, né? Mas não só no envelhecimento, como você disse, desde o início da educação, porque isso começa desde sempre, né? É uma conversa com os nossos filhos, com os nossos netos, com os nossos amigos, aonde nós vamos trazendo para a ciência das pessoas que nós somos seres corporificados
E isso fica mais importante ainda quando nós adquirimos anos. Porque enquanto nós somos jovens, a gente vai empurrando tudo com a barriga. As coisas não batem na porta, né? Mas depois dos 60, as coisas podem começar a bater na porta, né? Então, como formar essa vida? Porque é algo que nós estamos, de fato, formando. As pessoas não viviam tanto. É por isso que a sociedade não programou, né? Porque não existia. Então, agora nós estamos formando essas últimas 2, 3 décadas de vida, porque são 2, 3 décadas. Há mais. Quando eu vinha, semana passada, meus netos estavam aqui, em Lumiar. E o meu neto olhou assim para o horizonte, as montanhas, aí ele disse assim: aqui é calmo, eu posso morar aqui. Então, ele já recebeu uma outra possibilidade, um outro ritmo, e eles sabem que vir para cá é outra relação com a natureza, com o pulso, com fazer menos, né? Então, a questão é tão grande, eu fico pensando nas reformas trabalhistas que são feitas ao largo da sociedade, como eu sou economista também, então eu fico vendo, né, o salário e as 8 horas exigidas diárias de trabalho, é uma insanidade total, né? Então é muita coisa para trabalhar mesmo, São muitos para assuntos. tentar influenciar, né? Aham. Obrigada, Isilda, obrigada. Vamos conversando. Eu acho que tem isso, né? Eu estou pegando uma coisa mais concreta. E quero partilhar com vocês uma outra questão que eu vi lá, daí vocês se interessam, né, para estar conversando. Então tá, tem esse lado de um povo, né, de uma pressão muito grande, de um uso de si. Aí tem um outro lado, vamos pegar os grupos que eu trabalhei. Profissionais como a gente, né? Pessoas que trabalham trabalham bastante também, mas num outro tipo de relação, pessoas que desenvolvem carreiras com, sei lá, com mais variações, mais conhecimentos. O que que a gente vai vendo também? Quando o Johannes, por exemplo, vai trabalhando a qualidade do movimento e os desafios de mover-se começam a acontecer, uma dinâmica que eu presenciei muito e que eu trouxe para a relação é que os desafios são vividos como uma dependência, uma perda. Eu acho que aí é um trabalho nosso, formativo. Eu estava dando aula de vínculos hoje e aí estava lendo lá, e estava trabalhando com eles. Como nós, né, educadores somáticos ou terapeutas, somos facilitadores, provocadores das possibilidades de variações, né? Das possibilidades de outras respostas. Então, como nós podemos dar suporte em nós, para também dar suporte para as nossas pessoas, porque é muito bonito dizer, vamos formar um jeito pessoal de alongar a vida e tal. Só que quando as pessoas começam a se deparar, todos nós, pessoas nós, né, no desafio de fazer uma variação, de fazer um movimento onde o equilíbrio já não é tão eficaz, de mover, subir um degrau a mais ou um degrau a menos, começa uma aflição com a mudança, porque muitos dos processos estão mentais e não corporificados. Então, são ideias sobre mudar, mas na hora de fazer uma girada, vou ser bem concreta, na hora de girar um movimento, eu me perco. Então, eu não posso fazer esse movimento. Então, as falas são: eu não posso fazer esse movimento porque eu me desequilibro. Eu não posso descer até o chão porque eu não vou conseguir levantar. Vou pegar as coisas concretas para dizer para vocês que eu vi. Ou se eu estou muito solitária e não tem jeito. Então, mas não tem jeito. Então, são encurralados processos que nós vamos ficando, né? Por um desamparo de nós mesmos, por um processo descorporificado e desamparado de nós mesmos, da nossa capacidade de agir sobre nós, né? Então, eu trabalhei bastante com eles a autoinfluência, no sentido de dizer: sim, você não vai fazer um giro inteiro, sei lá, você nem nunca dançou, não vai fazer um giro inteiro, mas você vai fazer um pouco do giro,
O desafio é quanto do giro eu já faço e quanto eu vou fazendo, quanto mais eu vou fazer. Ou seja, se eu estou trabalhando formativamente, essa pequena variação eu sustento, mais uma pequena variação eu sustento. A maleabilidade e a firmeza vão ajudar muito a gente, porque elas vão convocando essas formas em trânsito, né? E a gente sabe que é um desafio, a gente sabe que não é simples, né? Então, só partilhando com vocês um pouco a cozinha, né, desse trabalho. Mas é interessante, né, Denise, porque, como você disse, são falas de quem vive, de quem entende o processo mentalmente, mas não vive no corpo, né? Porque se a gente pegar a prática formativa, gente, a prática formativa é um exercício de transição a cada minuto. Corpos são formados e corpos desaparecem. Cada grau que você intensifica ou desfaz, você transiciona para mais tônus, para menos tônus, para mais maleabilidade, para menos, para mais excitação, para menos. São experiências de pequenas mortes e pequenos começos, né? Então, por isso que eu acho tão fundamental e tão importante a vivência, a experiência e o uso da prática, a aplicabilidade do que a gente aprende na prática para o dia a dia, é para usar no dia a dia, né? Então, quando eu entendo que eu vivo como um processo corporificado, eu não tenho um giro a priori. Eu nunca dancei, eu não tenho esse movimento, ele não é dado, ele é formado. Então, eu tenho um processo de formar o movimento, como um processo de construir tônus, ou como um processo de construir maleabilidade. E adquirir anos, que a gente está falando de formar uma vida ao longo dos anos, é justamente aprender a fazer algo novo, um pouquinho de cada vez, né? E a gente vive isso na prática, a prática traz isso. Então, se a gente entende de fato, se a gente pensa a prática formativa como um processo de construção de forma e de transição contínua, a gente se prepara para as grandes transições, né? E para o desconhecido. Porque quantas vezes você faz a prática e você tem experiências novíssimas que você nunca teve antes. E como a gente lida com isso, como a gente incorpora, como a gente toma posse. Ou a gente rejeita, ou a gente fica assustada, ou a gente reage, né? Mas isso é o exercício para o dia a dia da vida, inclusive quando a gente fica mais velho. Sim, é um processo de aprendizagem, né? De De aprendizagem. formar, de aprender, né? Há alguns anos atrás, eu comecei a ter dor nas mãos quando eu pegava panelas mais pesadas. E aí a primeira coisa que veio na minha cabeça foi assim: deve ser aquele negócio de artrose, né, que todo mundo tem quando fica com mais de 60 anos. Deve ser aquele negócio daquela inflamação e tal. Mas meu segundo pensamento foi assim: eu não tenho mais as mesmas mãos que eu tinha há 5 anos ou há 10 anos atrás, então talvez eu tenha que pegar a panela de uma outra forma. E eu comecei a preparar a minha mão de uma forma diferente para pegar a panela. E eu não tive mais dor. Eu aprendi, eu fui formando isso. Um modo de pegar na panela pesada, ou usando as duas mãos, ou organizando mais uma mão de forma a dar mais suporte. E isso ficou muito para mim, porque é exatamente isso, né? Como eu vou me usar em um corpo que está mudando. Tem uma informação, né, sobre a perda de tônus, que a gente fala muito da perda de tônus, a gente meio que generalisticamente pensa a perda de força, né? Perda de tônus, perda de força, nessa fala da Leila. Mas também a gente tem junto uma perda da nossa hidratação de tecidos. Então, nós vamos ficando mais duros com o envelhecimento, né? Com o alongamento da vida, os nossos tecidos vão ficando mais ressecados. Isso vai fazendo com que a gente se resseque mesmo. Então, a nossa capacidade maleável diminui.
Então, quando você faz uma variação, Leila, na forma de pegar a panela, provavelmente você também fez uma variação hidratou mais o tecido com a sua mudança de movimento, né? Estou aqui só viajando, tá bom? Não estou afirmando. Então, as variações na qualidade do movimento também hidratam. Então, gente, uma das coisas importantes no alongamento da vida é trabalhar o tônus e a hidratação do movimento, que é o retorno do movimento do tônus, né? Que é para manter essa estrutura de ida e vinda, essa estrutura elástica, né? E isso depende da hidratação, e não é a água que você toma, né? É a água que você toma com... Paula sabe disso. Ô, Paula, você está com a mão levantada, né? Deixar para você perguntar, agora que eu vi. É a hidratação, né? O trabalho da Paula, o trabalho aqui do Johannes, acho que a Rosana, a Vanessa também, acho que trabalham mais com os tecidos, sabem muito bem disso, né? Essa qualidade de ida e vinda, né? Também vai hidratando. Então, outros assuntos para nós, né? Como é que é o nosso retorno sobre nós, né? Até porque o líquido sinovial ele é proibido, ele é produzido a partir do movimento, né? Sim, sim. Tá tudo junto, né? Diga, Paula. Você está aí um tempão, né? Eu não vi. Não, eu só queria também contribuir, mas muito do que vocês trouxeram agora é um pouco da referência que eu ia falar, do quanto que a perspectiva formativa me ajudou no meu trabalho com os idosos, né? Tanto no CRAS quanto na Unites, que é a Universidade da Terceira Idade, né? E essa qualidade do movimento e o pensamento formativo veio muito no que a Leila falou ainda agora há pouco, que eu sempre falava para eles: vocês não sentam hoje com 70, 80 anos, que essa é a faixa etária das pessoas que chegam na Unites, que chegam no CRAS, como vocês sentavam quando vocês tinham 30, 40. Então a gente vai aprender a sentar, a gente vai aprender, porque assim, vocês estão hoje com essa idade. Nunca, nunca antes na vida de vocês tiveram 70 anos, 80 anos. Então, assim, não é para dizer para eles assim, porque eles têm essa fala: não, não posso, não, isso daí não é mais para mim. Né? Então, exercícios que a gente precisava fazer, dinâmicas de precisar deitar no chão, muitos deles se recusavam a fazer. Não, não, não vou para o chão porque eu não vou mais conseguir levantar. Eu falei: não, nós vamos arrumar uma forma nova de levantar. Né? Então, aquela posição assim, de virar, ficar de quatro, se segurar na parede, era impensável para eles. Eu falei: não, vamos rolar, vamos ficar de quatro apoio, vamos botar as mãos na parede, vamos subir. Isso é uma forma de levantar. Porque para eles levantar é estar deitado, sentou, pum, levantou, como a gente faz. Né? Então, assim, e a formativa veio para mim junto com essa coisa assim: vamos lentificar o movimento. Né? Então, fomos fazendo cada vez mais devagar. Como eu levanto? E aí eles foram aprendendo a se levantar também da cadeira, né? Aonde eu ponho mais força, em qual perna, em qual pé, como que eu projeto meu tronco para frente, né? Então essa fala tanto de lentificar o processo de perceber como você levanta e o processo criativo de como eu posso fazer diferente, porque para eles era simplesmente: não consigo mais fazer isso, não vou mais fazer, pronto, acabou. E aí eles iam, com o passar do tempo, cada vez mais se enrijecendo, desistindo das atividades, não participando mais, porque não posso deitar no chão, não posso me agachar, não posso, né? Algumas, não quero dançar. E aí eles iam perdendo até o espaço de estar junto na coletividade, né, com o trabalho. Então, assim, poder ter, ao longo desse tempo, acompanhado o trabalho e poder ter lentificado com eles e ter trazido essa criatividade de pensar numa forma nova, porque eles são novos nessa idade, né? Foi assim um grande achado no trabalho assim para mim, sabe? E é isso, queria agradecer. E aí, na sua fala, eu quero só trazer para nós, né? Para nós, para todas as idades, né? Então, girar, ficar de quatro, de barriga para baixo, apoiar na parede, fazer variações. Estou pegando isso como variação de movimento, mas vale para tudo da vida. Modificar nosso trabalho, fazer variações no nosso cotidiano, mudar pequenos ou coisas no nosso cotidiano é fundamental, porque é isso que vai fazer uso lá na frente, né? Então, acho que é isso um elemento que a gente está
trazendo aqui para a nossa conversa. O alongamento da vida se faz durante a vida, né? Já que a gente está entendendo isso, não precisa esperar chegar aos 60 para a gente virar, apoiar de bruço, a gente pode ir fazendo esses movimentos, né? Como prática da nossa vida, porque quando a gente chegar aos 70, aos 80, eles farão parte do nosso movimento. Então, a gente vai vendo que as pessoas que estão envelhecendo, ou alongando a vida, ou alongaram suas vidas com qualidade, são as pessoas que fizeram mais variações, né? Mais variações e aceitaram mais estar corporificadas, né? Às vezes até fazendo a prática formativa, né? Que a gente tem o Kellerman, que foi é a nossa referência de alongamento mais da vida, mas pessoas que nem sabem que existe a prática formativa, mas que influenciam sua vida sem fazer uso direto da prática formativa, mas faz de uma forma indireta, né? Porque vivem uma vida corporificada, né? Então, eu acho que a gente tem aí um assunto muito rico, né? Para nós, muito importante mesmo. Mas eu vou Eu trazer ia a prática pegando. de novo. Eu quero falar duas coisas da prática formativa. Uma, primeiro, falando sobre o que a Paula falou, que lentificar é um aspecto do que a gente faz, né? Mas o outro aspecto é justamente perceber os pequenos passos que formam o macromovimento, né? Então, quando você fala poder girar, poder ficar de quatro, poder se apoiar na parede, são todos pequenos passos. E o que a gente faz na prática é justamente criar diferenciações num macromovimento, né? Uhum. Onde a gente vai percebendo os micropassos que compõem a macroação. E Sim. isso faz parte do cerne do pensamento formativo. Inclusive, quando a gente faz a prática, a gente não trabalha só com os grandes músculos, né? A gente trabalha com os pequenos músculos que estão perto dos ligamentos, a gente trabalha com os ligamentos, a gente trabalha com todas as estruturas. Quando a gente faz micro, a gente envolve e aprofunda muito mais o efeito do que a gente faz. Então, a elasticidade, agora eu vou entrar no que Denise falou, né? Quando nós fazemos a prática, nós geramos elasticidade. Justamente quando você intensifica e desintensifica, você gera um retorno muscular de tecido conjuntivo que constrói elasticidade. Isso Uhum. faz parte, isso está no cerne da prática formativa. A gente não escreveu sobre isso, mas a gente tem que começar a escrever sobre isso. Sim. Essa descrição do que é que a gente faz de fato e do efeito que isso tem nas estruturas ósseo-musculares, porque nós trabalhamos construindo elasticidade. Elasticidade era um termo que o Stanley usava sempre. Ele fala bastante na desorganização da forma, né? Quando você começa a desorganizar os graus, você trabalha bastante também com a maleabilidade, com a elasticidade, com a questão Isso. do tecido conjuntivo. Mas Tem os... o ir e vir gera elasticidade, né? Quando eu aumento e diminuo o tônus, ou quando eu estendo e desestendo, eu estou trabalhando com elasticidade, né? Agora, claro que esse é um nível. O outro nível é trabalhar com elasticidade no macromovimento, né? Justamente em todos os trabalhos de reeducação somática, de fáscia, de pilates, tudo que se faz tem que ser em paralelo, né? Mas nós temos uma experiência no micromovimento e nós podemos dar suporte ao que nós estamos fazendo para, de fato, construir mais elasticidade e massa com o macromovimento. Leila, eu acho que tem um aspecto importante da prática que se fala pouco, é os processos anti-inflamatórios, quer dizer, uma desinflamação, eu acho, dos tecidos, né? Que eu acho que eu gostaria muito de, quem sabe, escrever sobre isso, porque eu acho que é fundamental esse nutrir, esse lentificar, essa estabilidade, essa flexibilidade. Eu tenho a experiência de desinflamar mesmo, Uhum. literalmente. Desaquecer, sabe, de acalmar. É um Sim, tempo de regenerativo, de quando a gente regeneração. regula a excitação, não é? A gente produz a possibilidade de desfazer a inflamação.
Mas aí é uma pesquisa mesmo, acho ótimo que você queira, porque a gente sabe que os processos inflamatórios é que geram adoecimento, né? Que fica muito associado ao envelhecimento, né? Ao estresse, né? Ao Não é? estresse, processo inflamatório e o Isso, envelhecimento, né? Tá? É o envelhecimento, inclusive, do tecido. isso. Sim. E eu acho que assim, só fechar isso que eu queria falar uma coisa desse envelhecimento do tecido. Quando você traz, Leila, a experiência da prática no micromovimento, aí só acrescentando aqui, porque eu estou falando desse trabalho que eu fiz, então, qual é a diferencial? Com o que eu entrei? Entrei com autoinfluência? Sim. Entrei com uma possibilidade de variação na experiência? Sim, mas entrei com a pessoalização, né? O processo corporificado traz a experiência pessoal, né? Forma a experiência pessoal. Então, aí nós estamos mais falando de alongamento de uma forma geral, mas o meu alongamento, o seu, quer dizer, o meu tempo de viver, né? Então, o que eu percebi nesse trabalho, que entrando com a prática formativa, pessoalizou para cada um o que era o seu processo de alongar, né? Trouxe para mim, né? Para cada um, né? O seu próprio processo. Acho que o micro traz essa possibilidade, né? A prática Conta um formativa. pouquinho do feedback das pessoas quando elas experimentaram isso. Como é que foi? Elas ficaram surpresas de reconhecer suas próprias naturezas. Então, aquilo que era, eu sou mole demais, formou, eu tenho uma porosidade, uma superfície que me pede para eu poder firmar um pouco. Quando eu firmo um pouco, eu recebo uma porosidade, não uma moleza. Eu não sou, eu posso interferir na minha velocidade de respostas. Então, um padre mesmo, que ela é um padre mesmo da comunidade, que ele é um açougue, né? E ele está com 80 anos. E aí a gente fez a prática. Aí ele disse: Eu sou um menino hoje. Hoje eu estou um menino, eu estou leve, porque eu não estou. Aí ele foi descrevendo como ele não estava morando mais na superfície, porque eu perguntei, onde vocês estão morando, enquanto eu ia fazer na prática. Aí ele disse, que bom esse negócio de não morar na superfície, de poder morar mais dentro. Eu gostei muito de poder morar mais em mim, morar mais dentro de mim. Então, as respostas foram ganhando esse tipo de feedback, e um entendimento de que eu posso interferir, né? Eu posso mudar aquilo que está acontecendo comigo, né? Eu acho que as falas vieram nesse sentido, né? E dos parceiros também, né? Então, acho que a prática formativa dá suporte para esse outro lugar, né? Dos trabalhos de movimento. Ela dá essa continuidade, né? Eu levo para casa e vou fazer comigo, né? Comigo mesmo, o meu processo, né? Então, obrigada, Gêmea. Muito legal. Dê. Eu vejo assim, escutando, né, você falar da reação dele, enfim, tudo que a gente conversou aqui, que é um processo educativo mesmo, né? Educativo do como se levar, que como a Paula falou, eu não sei exatamente a frase que a Paula usou, ela falou assim, que cada fase é nova, né? A gente está sempre, no primeiro momento, a gente está sempre naquele passo, e agora, como é que eu faço? Desde que nasce, na verdade, né? Não só na idade mais avançada. E, e aí essa visão de aprender dá essa possibilidade que jamais ia imaginar, né? Experimentar essa vitalidade, esse novo corpo, essa nova experiência. Então, eu vejo que esse olhar de aprendiz que nos possibilita explorar mesmo a nossa capacidade de plasticidade, de flexibilidade. Então, quando a Leila conta que ela mudou a forma de segurar a panela, primeiro ela pensou até em problematizar, né? Que é onde a maioria vai e fica. E fica e toma remédio e morre pensando assim. Mas aí ela foi para a segunda, né? O segundo pensamento. Não, quem sabe a minha mão não está diferente, né? Eu não sou mais a mesma. Então, quantas vezes na vida a gente se depara com essas situações em nós, né? De opa, então não é eu não consigo mais. Não, eu vou conseguir, mas de outro jeito, de outra maneira. Então, eu vejo que é um trabalho social aí de educação que a gente tem pela frente,
com todas as idades, né? Com todas as idades, é uma abertura assim de fronteira, né? Muito, muito legal. Parabéns, muito legal. Nosso, né? A gente está trabalhando com isso, né? O que eu estou trazendo hoje para nós é dessa disposição da gente entrar em outros lugares, conversar com outras pessoas que estão trabalhando de outras formas, né? E a gente ficar juntos, né? Então, porque é aqui nós fazemos, nos nossos grupos nós fazemos, mas é muito importante que eu penso, né, que a gente vá fazendo também em outros lugares que a gente pode ser convidados, ou que a gente se convide, ou que a gente vá, para a gente poder ir somando esses conhecimentos a outros, né? Porque nós somos alguns, mas não somos tantos, e nós vamos multiplicando. Eu acho que esse movimento de multiplicação é muito, muito bom, né? Eu lembrei agora, partilhar com vocês, eu recebi a notícia essa semana, né? Então é novidade para mim também. Mas eu estou acompanhando uma pessoa, uma moça de 40 anos. Ela é minha aluna e faz o processo, né? Mas ela faz o quanto tempo? 1 ano e meio, mais ou menos, ou talvez um pouquinho mais. Ela veio para mim e me disse: eu estou com um diagnóstico, meus ovários estão envelhecidos, a médica disse que eu estou quase numa menopausa precoce, meus ovários estão parando, enfim, em todo um processo, não só dos ovários, mas metabólico, interno, de um envelhecimento muito acentuado. E aí eu fui conversando com ela, nós fomos entendendo o nível de estresse que ela estava, né? Que ela estava, não, né? Que ela vinha desde a infância, uma vida muito complexa, de muito estresse, muita violência, coisas muito difíceis. E uma moça, assim, linda, ativa, blá, 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 e dentro detonando tudo, né? Tudo muito, muito inflamado, né? Como diz a Sônia, um processo inflamatório muito intenso. Aí ela me trouxe uma notícia essa semana. Então eu disse para ela: eu posso tentar te ajudar, você vai ter que se ajudar, né? A gente vai trabalhar formativamente, mas eu posso fazer aqui com você o que está no meu acesso, mas vai depender muito de você poder influenciar na sua forma de se usar, na velocidade com que você se usa, no limite que você se coloca o tempo inteiro, no grau de estresse que você se coloca o tempo inteiro, uma rigidez absurda, uma pressão enorme, e vai depender, e desempenho, 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 uma estrutura meso a 200 por hora, vai depender de você poder influenciar você. Mas vamos ver, estamos juntas, né? E aí, essa semana, ela veio me contar que ela voltou na ginecologista e os exames dela, os ovários dela estão normais. Eles voltaram, né? E a médica disse para ela: o que você tem não volta mais. É daqui, eu quero que você faça um tratamento para você não piorar, mas você não vai voltar mais. Ela veio para a terapia, ou todo o processo, para não piorar. E nós estávamos trabalhando com essa variação, porque eu falei: vamos ver, eu não sei o que você está vivendo, né, internamente. E ela trouxe essa notícia essa semana, e eu fiquei muito surpresa, que estamos aqui, a médica disse: o que você fez? Aí ela falou: fiz prática formativa. Aí a médica falou: o que é isso? Aí ela falou: eu vou te contar uma formação que eu faço, e tem uma coisa, e faço o processo e tal. E foi o que ela fez mesmo, ela não fez muitas outras coisas, ela fez a prática, então dá até para a gente saber que realmente o que ela fez foi a prática, né? Então, contando para vocês um pouco, né? Porque ela falou: retornou, os ovários retornaram, né? Foi Funciona, sim, né? gente. Fez tecido. Funciona. O que a gente faz funciona. Agora, não é só a prática uma vez por semana, né? É como você disse, é toda uma disponibilidade para aplicar o que a gente aprende na prática no nosso cotidiano, para usar, né? Para reorganizar um modo de vida. A prática não é só para ficar ali naquela hora da prática, é para usar na vida, né? O que a gente aprende, né? Principalmente o que a gente aprende. Então, a pessoa tem que ter uma disponibilidade. É um esforço, porque imagina, é um esforço. Você mudar padrão é muito difícil, né?
É uma coragem, né? Coragem. Eu queria também pensar junto uma coisa que eu trabalhei muito tempo na universidade com os grupos lá, e que era essa diferença, Denise falou da questão dos homens operários, né? Então, o que ocorre é o seguinte, que a gente percebia muito, os homens, né? As pessoas trabalhadoras, operárias e tal, o corpo, e isso eu percebi muito quando eu entrevistei lá na minha tese, homens e mulheres, o corpo organizado para o trabalho. Quando chega uma determinada idade que ele se aposenta, e aí vem o mito, a mistura, né? O homem vivia para o trabalho. Quando ele sai, ele se retira do processo produtivo, é como se ele tivesse morrido, vamos dizer, para alguma coisa que era o sentido da vida dele. Quando ele sai dali, então, de um modo geral, os homens que não organizam, como as mulheres organizam um novo projeto e podem reaprender, começam a dançar, começam a fazer novas atividades, porque isso é muito, muito claro na vida, quando a gente lida com o envelhecimento, que as mulheres estão muito mais ali buscando, né? E os homens se recolhem, e eles só estão na vida quando eles estão discutindo alguma coisa de trabalho, né? E isso daí não está descolado da vivência dele com o próprio corpo, porque, né, enquanto as mulheres elas começam a reaprender, mesmo que de uma outra maneira, a reviver, eles não, eles se recolhem, e aí é isso que você falou, vem o óbito, vem a morte, porque ele se retira da vida e aquele mito, né, o corpo que estava organizado. Então, assim, pensar também a inserção das pessoas no mundo e como é que a gente lida com isso, né? Como poder trabalhar isso, né, com as pessoas, né? Botar os homens para dançar antes de se aposentar, né? Mas Isso é aí. verdade, é Botar eles verdade, para também pensar o processo de vida, que é isso que a gente está é vendo aqui, né? verdade, É pensar o é processo de verdade. vida, porque acabou um determinado fase da vida e é como se não tivesse mais existência, né? No Esse, mundo, né? E esse aí assunto está bem forte, né? Esse assunto está doença e bem começa a forte. adoecer, depressão e tal. Então, É um assunto bem forte esse, né? uhum. E não só os homens operários nesse modelo, né? Aqueles que a gente Todos está os homens. falando, Todos os né? homens, Mas de os modo geral, que homens de modo trabalham. geral, né? Então, tenho lá executivos de alto, que agora aos 60, 60 e poucos, pessoas de muito poder, de muitas relações, vão parar, né? Porque a empresa Uhum, diz, olha, 65 é o máximo, algumas é 60, algumas é 65. O máximo no cargos de gestão. E o que faz dali para frente, uhum. né? E o desespero, e a coisa. Ah, então agora eu vou viajar, então eu vou viajar 3 meses, vou ficar 3 meses em cada lugar do mundo, porque eu queria viajar. Mas será que é isso, né? Será que isso vai fazer sentido, né? Pessoal da publicidade, por exemplo, né? Para a gente não ficar só como a Leila diz, Todas as né? áreas. Pessoal da publicidade, o pessoal eu tenho gente lá gênios da criação, com 50, 60 anos, publicidade não existe mais, a pessoa é sênior demais para publicidade. Aí começa a ser expulso para fora, né, dos lugares, né? E está criativo, cheio de ideias, cheio de coisas para fazer, quer fazer um filme, né? Então, que lugar é esse da vida, né? E eu acho que os homens estão começando pelo desespero a chegar para nós também, né? E eu acho que Uhum, essa conversa formativa se faz mesmo, né? Acho Mas que é uma eu coisa acho que o etarismo é uma realidade para homens e mulheres, né? Os homens, total. eles podem ter mais dificuldade de se reinventar, tem mas isso que mais você está dificuldade. trazendo, isso é uma realidade para todas as idades, né? Porque chega realmente a 60, 60 e poucos anos, há um preconceito muito grande dentro das empresas, dentro das Claro. universidades, inclusive, as pessoas começam a olhar de uma forma muito preconceituosa. Então, isso é toda Uhum, uma reorganização na malha social, que uma longa jornada, né? Até com porque, certeza. se a gente olhar, gente, como eram as pessoas de 60 anos, 70 anos, há 20 anos atrás, não sei muito longe, Exatamente.
era muito diferente da gente hoje. Diferente. Muito diferente. Então, essa é uma realidade muito nova, muito Sim. nova. E ainda existem as atitudes muito arraigadas, né, com muito preconceito em relação a pessoas que vão adquirindo anos. Então, tem um trabalho aí de fazer em vários níveis, né? Em vários níveis. Inclusive, eu acho que as empresas devem aprender a usar as pessoas com mais idade e mudar a rotina de trabalho, porque ninguém quer ficar mais 8, 9 horas na empresa, Com certeza. ninguém quer. Mas as pessoas têm uma competência, um conhecimento, algo para contribuir e que pode ser aproveitado se houver uma reeducação no pensamento. Claro. Né? Nós somos a ponta disso, né? Exatamente. Nós é que estamos provocando isso, nós estamos chegando, né? Somos Isso. basicamente essa geração aí que está trazendo isso para começar a discutir, né? Porque eu faço 62 semana que vem, né? Não tenho nenhuma pretensão de me aposentar. Ei, mas eu pensando aqui, essa questão social é muito forte mesmo, e não tem como a gente resolver assim, né? É um trabalho aí de anos, mas principalmente as próprias pessoas que estão envelhecendo, às vezes elas mesmas já carregam esse preconceito. Sim. Elas mesmas se tratam, né? Ah, eu não posso mais, ah, já não presto para mais nada. Então, essa educação individual, eu acho que ela vai funcionar mais rápido, né? Com as pessoas que a gente tem acesso, do que essa mudança social. Porque acho que nada é pior do que a própria limitação, né? Se acreditar que você não pode mais nada, daí nem milagre vai fazer você conseguir alguma coisa. Então, eu acho interessante, porque elas acreditam tanto que acabou, que é o fim da linha, que elas acabam, fica um ciclo, né? Que vai se fortalecendo, porque os netos estão vendo, aí cresce acreditando naquilo. Então, É um corpo, né, existe. Patrícia? É um corpo. Isso, é um todo, né? É uma coisa que está entrelaçada É um e os corpo. mais velhos estão ensinando os mais novos. E quando uma pessoa mais velha tem uma atitude, não, mas não é porque eu estou com 70 anos que eu não posso, vou fazer no meu ritmo. Ela ensina para os que estão ali, os pequenininhos estão assistindo, e isso entra na criança. E aí ela já forma para ela um outro tipo de envelhecimento. Ah, a minha avó envelheceu assim, mas a avó do meu amigo é diferente. Então, aí já ajuda, já cria uma segunda possibilidade. Porque a mudança social se faz em pequenos passos, não são macropassos. Quando a gente se postura e organiza uma presença de uma forma diferente, isso vai um longo caminho. Né? O trabalho que a gente faz aqui, que a Denise está fazendo lá, que o Johannes está fazendo, todos esses trabalhos, eles vão um longo caminho, gente. Eles vão gerando mudança social. É porque a gente fica numa ansiedade de querer fazer algo grande. Mas É não micro, acontece. né? A gente trabalha com pequenos passos, mas os pequenos passos são potentes. Né? Eles fazem acontecer. É a micropolítica mesmo, né? A É, micro. é tecendo a malha do tecido social nos pequenos passos. Né? Gente, isso que a Patrícia falou é muito verdade. E não tem a ver, assim, pela minha experiência, com questão de sofisticação de estudo. E, assim, eu tenho um pai idoso, sou do segundo casamento, ele tem 82. E com 82, e ele não tem formação, ele estuda até a quarta série. Só que ele mexe no celular sozinho. Ele vê todos os programas de jornais que ele quer no YouTube. E ele aprendeu assim, meu irmão ensinou, ele faz. E ele trabalha até hoje, assim, no comércio familiar, mas todo dia ele vai, faz as contas de cabeça, assim, com a calculadora, mas escreve tudo, faz tudo, guarda as caixas de cerveja, tipo assim, faz muita atividade. E eu sei que ele faz isso hoje porque a vida inteira ele trabalhou muito, andou muito de bicicleta, fez tudo, né? E aí, quando ele tá assim, hoje eu não. De vez em quando ele, não dou conta mais, para quem jogava bola, fazia isso. Eu falei, por isso que você faz com 82 o que você faz. Porque senão não ia fazer.
Não. E assim, passou por 2 cirurgias neurológicas em 2 anos. Então, assim, eu fico impressionada. É uma força que eu acho, assim, é inspirador, porque, assim, para alguém que tem a história que ele tem, sem muito recurso de estudo, assim, né, mas que tem uma disposição para ação e uma disposição para aprender. E é uma fala dele, ele falou assim, eu vou morrer aprendendo algo novo, todo dia. É essa atitude, É isso É, aí. essa atitude que sustenta. É. E que forma exatamente. isso, né? É lindo isso, Vanessa, é isso que eu estava falando para vocês. Eu trabalhei com pessoas, eu contei dessa questão, porque eu venho de uma cidade operária, né? De uma família também, né? Mas as pessoas que eu trabalhei eram todas intelectuais, terapeutas, a maioria. E todo mundo com um pensamento. O seu pai Aham. dá de 10 a 0 nesse pensamento, porque ele tem um pensamento corporificado. Então, uma vida, uma atitude corporificada, né? Então, a corporificação não é uma intelectualidade, né, gente? A gente aprende, estuda, mas é uma experiência, né? Então, é muito importante isso, né? E para nós mesmos, porque senão nós nos iludimos sobre aprender formativamente. Aprender formativamente é como a Leila falou, é fazer todo dia, é praticar. Isso é prática formativa, né? Quando a gente estava aqui com o Kellerman e fazia uma pergunta, o que que você entendeu? Qual a anatomia que está no quarto passo, né? Que acho que o Tiago perguntou. Aí ele disse, eu não sei disso, eu não estou dando aula de anatomia. Quer dizer, eu estou falando da prática formativa. Vocês querem falar da prática? Eu posso falar da prática, né? Então, acho que esse é o nosso fundamento aqui, porque senão nós mesmos corremos o risco de fazer um discurso, né? E ficar presos no mental. E daí nós não estamos fazendo psicologia formativa, a gente até está falando da psicologia formativa, mas não está fazendo, né? E essa é a grande contribuição, né, Denise, como você disse, porque isso é o trabalho formativo e isso é o que muitas pessoas que são da área de educação somática entendem intelectualmente, né? Tem essa compreensão mental, mas não vivem essa experiência do que é o processo formativo no passo a passo. Então, essa ponte, essa interface que vocês estão fazendo é muito importante, né? Muito valiosa de ir trazendo, gente. Isso é que é corporificar, né? Porque a própria linguagem que você usa e que o Johannes usa, porque o que você trouxe aqui da linguagem do Johannes, eu estou ouvindo formativamente, eu estou ouvindo a linguagem Sim, formativa, que tá. certamente ele incorporou, não é? E usa e junta com o trabalho dele e tal, né? Total, total, total formativo, é processo formativo, né? Depois até. Pessoal, a gente tem mais Pode- 10 minutos, só para começar a fechar. Fechamentos, mais uma ou duas perguntas. Contribuiu, gente, numa perspectiva, porque, assim, na verdade, as conversas aqui, para mim, servem muito mais para vocês também me darem um feedback, um balizamento, assim, né? Tá contribuindo, é uma conversa que interessa, né, formativamente, para a gente levar adiante, né? Sim, Que, né? É, essa eu muito. acho muito, eu acho muito interessante quando você trouxe, achei muito legal, o feedback deles. Porque, como vocês estavam falando, falar da psicologia formativa é uma coisa, explicar, né? A gente entende. Mas quando a gente vive, quando a gente faz mesmo a prática e começa a absorver isso no dia, é magnífico. Então, essa fala deles é muito rica. É muito rica. Acho que é algo que você tinha que gravar bem, pegar com carinho, porque Eu conta vou. muito, conta tudo aquilo que a gente não consegue explicar. Legal, legal. Esses dias eu trabalhei com um professor, mas aí não foi nesse grupo, mas é um professor da nossa idade, e que ele estava trabalhando construção de texto numa faculdade de Direito, ele dá aula ele é um professor, ele dá aula de literatura, né? Dentro da formação. E aí eu estava trabalhando com ele o corpo da escrita, porque ele estava me falando das duas turmas e, assim, como é o corpo da escrita? Você pode trabalhar isso com seus alunos. Como é que você se organiza para escrever? Como é que você se organiza para ler? Que era ler, então os alunos não liam um texto de 2 páginas, não liam nem um parágrafo.
Então, como é a conversa de leitura na sua história? As pessoas liam na sua casa? Como você começou a ser introduzido na leitura? Como é que é o corpo da leitura? Só para contar isso para vocês. E aí ele aplicou. E todos leram um texto de 3 páginas, porque eles não liam. Então, eles têm que É ler isso. o livro, né, gente? Tudo bem, né? Então, ele É me isso. deu, A né? aplicabilidade no dia a dia, não é? É isso. E eles leram, porque ele fez as perguntas. Como você se organizou para ler? Como foi a experiência de ler? Como modificou a sua forma depois que você leu? E o mínimo era ler pelo menos 2 parágrafos. E eles leram as 4 páginas para responder as perguntas, e virou um assunto. Quando ele trouxe as perguntas formativas. Porque ele Coisa falava, gente, vocês boa. têm que ler, vocês fazem faculdade de Direito, vocês têm... mas ninguém lia nada. Aí eu falei, vamos fazer, porque ele é meu aluno, né? É o Chico que escreveu o livro. Ele é meu aluno, mas ele não vai, não é terapeuta. Aí eu falei, ele falou, não sei o que, eu falei, traz para supervisão. Aí ele trouxe para supervisão, a gente discutiu a aula dele, a gente fez a supervisão formativa da aula dele, né? Então, só para trocar um pouco com vocês, né? Então, acho que sim, né? Nós temos que nos animar. Muito bom. Quero dizer uma coisa também, por eu ser a mais nova do grupo nesse momento, e essa questão que vocês falaram, né, do individual e de como que isso vai mudando aos pouquinhos, assim, para mim, a referência de uma vida longeva já é muito diferente. Assim, como eu me imagino, como eu me projeto, sabe? Eu acho que pelo contato com vocês, porque hoje eu posso dizer assim, não, eu tenho amigos de 60 anos, e eu tenho mesmo, daqui da cidade, e é uma amizade, assim, tem gente que estranha, né, mas é real, assim, eu acho e eu acho tão rico, porque cria um tipo de vínculo e uma co-corporificação, né, que a gente fala, assim, que esse encontro de ritmos, de consistência, assim, de tempos, é muito enriquecedor. E eu adoro, assim, ter amigos mais velhos que eu. Então, para mim é muito inspirador, por isso eu quis também fazer questão de vir hoje. Que bom. E faz muito sentido isso de, assim, como que vai sustentar a vitalidade, né? Dar sustentação a essa estrutura e dar sustentação a essa vitalidade ao longo do tempo. Acho que hoje fica para mim isso. Uhum. Assim, Muito essa legal. pergunta. Também tenho uma amiga de 30 e 40, tá bom? É muito bom, né? Sim. Legal. Bom, gente, acho que a gente está fechando, né? Da minha parte, uma alegria, né? De partilhar. Espero que eu tenha conseguido organizar um pouco da conversa, né? Sempre que eu puder contribuir, trazer e também receber de vocês, eu fico sempre muito feliz. É muito bom formar junto com vocês, né? É uma referência, uma conversa, um desafio. É muito bom. Muito bom, muito bom. Fico muito feliz dessa conversa. Muito obrigada por vir, por trazer o trabalho, contar as histórias. Muito, muito bom. Acho muito importante a gente ir trocando essas experiências para escutar, para saber o que está acontecendo, para poder ir formando essa jornada juntos, né? Muito bom. Muito bom mesmo. Ajuda a alongar, né? Um alongar mais organismo. Essa conversa vai ajudando, né? Pelo menos para mim é o que fica, assim, sempre, né, esse cocorpar do grupo me ajuda nesse meu processo. Eu acho que uma outra conversa que a gente pode ter aqui, gente, é que muitos de nós, eu escutei o que a Vanessa falou, escutei o que a Patrícia falou no outro encontro, né? Tenho a minha experiência, escutei o que Denise falou. Eu sei que muitos de nós estão lidando com pais mais velhos, né? Pais que estão em outro momento. Então, eu acho que é uma conversa que
as pessoas não têm uma estrutura de suporte. Eu acho que essa troca entre nós pode ser muito rica, né? Lidando com os desafios de ter pais mais velhos, né? Porque é um desafio diário. Eu vivo isso, né? Então, eu queria acho que a gente deve abrir esse espaço para a nossa conversa aqui, trocar as nossas experiências. Ótimo. Eu estava pensando, Leila, exatamente no que a Denise falou, dessa questão operária, né? E na hora que ela trouxe isso, eu fiquei justamente pensando nessa troca com a minha mãe, que é uma mulher de 90 anos, que não sabe parar, que é o oposto, entendeu? Né? Não quer se aposentar, então se aposentou, eu vou usufruir? Não, eu não posso usufruir. Então, esse Sabe? tipo de conversa, porque nós temos, eu tenho certeza que nós todos lidamos com várias situações em comum e a gente pode trocar, gente, e essa troca pode ajudar todo mundo a formar uma coisa um pouco diferente. E é bem bacana essa troca, porque eu já trago para ela esse estilo mais formativo de ser, e ela, de uma certa forma, em alguns momentos, ela embarca, e isso é muito bom, sabe? Isso é muito bom. Então, eu vou vendo também que ela já conseguiu alterar um pouco do comportamento dela. Com as conversas, né? Com essa conversa, com falar de ritmos, coisas que não tem uma experiência corporificada mesmo, da sua experiência ali, um corpo vivo que eu acompanho, é aquilo e aquilo. Vamos botar na nossa agenda, gente, para o ano que vem, esse encontro. Né? Vou adorar. Nós com nossos pais mais velhos. Para mim foi ótima essa conversa hoje. Foi assunto da minha terapia essa semana. Muito bom, Ju. Muito obrigada, Denise. Muito obrigada a todas pela participação. Paulinha, você pode tirar uma foto para a gente? Estão preparadas para a foto? Vou tirar aqui para ficar mais bonitinho. Muito obrigada, gente. Obrigada pela presença de todo mundo. Ótimo. Obrigada. Muito bom, a ser continuado. Muito bom. Obrigada, gente. Beijo. Final de semana. Obrigada. Final de semana. Beijo. Beijo.